Imagine uma empresa poderosa, comandada por um CEO que nunca tolera falhas. Henrique Castilho vive sob o controle absoluto, até a chegada de Isabela Almeida, uma funcionária misteriosa e audaciosa. Mas o que acontece quando o passado dela esconde segredos que podem destruir a reputação da Valmont Group? Enquanto a conexão entre eles cresce, Isabela revela sua verdadeira missão: buscar justiça por um crime corporativo que destruiu sua família. Henrique precisa decidir entre proteger seu legado ou enfrentar as verdades que ela expõe. Reviravoltas, tensões e escolhas impossíveis. Até onde você iria para descobrir a verdade? E o que faria quando ela colocasse tudo em risco? Não pisque, porque essa história vai te prender do início ao fim. O som do salto de Isabela Almeida ecoava pelo piso de mármore brilhante da recepção da Valmont Group. O prédio era imponente, com suas paredes de vidro que refletiam o céu, como um monumento à ambição corporativa. Era o primeiro dia de Isabela, mas sua expressão não entregava nervosismo. Ela sabia que aquele trabalho representava mais do que um novo começo. Era a chance de abrir portas e também de buscar respostas. Senhorita Almeida, chamou uma jovem recepcionista, sorrindo de forma educada. O chefe de RH está esperando por você no 10º andar. Obrigada. Isabela respondeu, ajustando a alça da bolsa e entrando no elevador. Enquanto a porta se fechava, um homem entrou no último momento. Elegante e impecavelmente vestido, com um terno escuro perfeitamente ajustado, ele exalava autoridade. Com o telefone pressionado ao ouvido, sua voz era firme, mas controlada. Quero os números atualizados até o final do dia, sem desculpas. Ele encerrou a ligação e finalmente notou a presença de Isabela. Primeiro dia? Perguntou ele com um sorriso discreto. É tão óbvio assim? Isabela respondeu com leveza. Não se preocupe, todos têm seu primeiro dia. Boa sorte, disse ele antes que o elevador parasse no 10º andar. Ela desceu, mas o olhar dele a seguiu por alguns instantes. Enquanto atravessava os corredores, Isabela não conseguia tirar o encontro da cabeça. Quem seria aquele homem? A resposta veio minutos depois, quando ela entrou em uma sala de reuniões. No centro da mesa de vidro, cercado por diretores e chefes de equipe, estava o mesmo homem do elevador. Bom dia a todos. Sou Henrique Castilho, CEO da Valmont Group. Ele disse, sua voz preenchendo a sala. O coração de Isabela deu um leve salto, mas ela manteve a compostura. Sabia que era crucial demonstrar confiança. Durante a reunião, Henrique chamou sua atenção diretamente. Senhorita Almeida, ouvi falar sobre sua experiência com otimização de processos. Ele começou, seus olhos fixos nos dela. Estamos sempre em busca de melhorias. Gostaria de ouvir suas ideias. Isabela respirou fundo antes de responder. Com certeza, Sr. Castilho. Uma das minhas propostas seria a digitalização dos contratos. Isso pode reduzir o tempo de processamento em até 40%, disse ela com firmeza. A sala ficou em silêncio por alguns instantes antes de Henrique inclinar a cabeça, como se avaliasse cada palavra. Interessante e ousado para o seu primeiro dia, ele disse com um leve sorriso. Quero um relatório detalhado sobre essa ideia até amanhã. Será feito. Isabela respondeu, determinada. Após a reunião, Henrique a observou sair da sala. Havia algo intrigante nela, uma presença que parecia desafiá-lo de formas que ele não esperava. Enquanto isso, Isabela caminhava pelo corredor, ciente de que aquele era apenas o início. O verdadeiro teste estava por vir, e ela precisaria de mais do que coragem para enfrentar o que estava à sua frente. No dia seguinte, Henrique Castilho folheava os relatórios acumulados em sua mesa, mas sua atenção estava em outro lugar. Ele não conseguia tirar Isabela Almeida da cabeça. Havia algo diferente nela,
uma mistura de confiança e mistério que o deixava intrigado. Mesmo sem perceber, ele começou a buscar pretextos para observá-la em ação. Durante uma reunião com a equipe, Henrique notou a presença dela no fundo da sala, tomando notas. Ele decidiu testá-la. Senhorita Almeida, chamou, sua voz ressoando. Todos os olhares se voltaram para ela. Isabela ergueu o olhar, surpreendida, mas manteve a compostura. Sim, Sr. Castilho. Você parece ter uma opinião sobre o assunto. Por que não compartilha com o grupo? Disse ele, cruzando os braços. Isabela respirou fundo antes de responder. Ela sabia que aquele momento era decisivo. Bem, Sr. Castilho, acredito que a abordagem sugerida é eficiente, mas poderia ser mais alinhada aos dados que levantamos recentemente. Podemos integrar as etapas 2 e 3 para economizar tempo, disse ela, apontando para o slide na tela. A sala ficou em silêncio por alguns instantes. Henrique manteve o olhar fixo nela antes de sorrir levemente. É uma ideia interessante. Vamos explorá-la, disse ele, encerrando o assunto. Após a reunião, Henrique a abordou no corredor. Gosto de pessoas que pensam rápido. Você parece estar sempre preparada, comentou. Apenas faço meu trabalho, senhor. Isabela respondeu, séria. E faz bem, mas tenho a impressão de que você gosta de questionar as coisas, provocou ele com um sorriso. Apenas gosto de perguntar o que ninguém mais quer, ela retrucou, devolvendo o sorriso antes de seguir seu caminho. Henrique ficou parado por um momento, refletindo sobre a troca. Ela realmente o intrigava. Mais tarde, naquele dia, ele a encontrou na área comum da empresa, revisando documentos. Ele decidiu se aproximar novamente. Você não para, não é? Disse ele observando as folhas em sua mão. Não quando há muito a fazer, respondeu Isabela, sem erguer o olhar. E você sempre trabalha sozinha? Insistiu ele. Isabela finalmente o encarou. Costumo acreditar que se quero algo bem feito, é melhor eu mesma fazer, respondeu calmamente. Henrique riu, balançando a cabeça. Isso é algo que temos em comum, disse ele antes de se despedir. Enquanto Henrique voltava para seu escritório, percebeu que procurava desculpas para interagir com Isabela. Algo nele estava mudando e ele não sabia exatamente como lidar com isso. Os corredores da Velmont Group estavam agitados naquela manhã, mas para Isabela a movimentação era apenas mais um ruído de fundo. Ela sabia que os comentários sobre ela e Henrique estavam começando a se espalhar. Não era algo que ela tivesse buscado, mas também não podia negar que a atenção dele a afetava. No refeitório, 2 colegas cochichavam em uma mesa próxima enquanto Isabela pegava um café. Você notou como o Henrique anda sempre por perto dela? Comentou uma mulher lançando um olhar na direção de Isabela. Difícil não notar. Mas sabemos como isso vai terminar, não sabemos? Respondeu o outro com uma risada contida. Isabela fingiu que não ouviu, mas por dentro sentiu a tensão crescer. Estava ali com um propósito claro, e qualquer distração poderia colocar tudo a perder. Mais tarde, enquanto trabalhava em sua mesa, recebeu uma mensagem inesperada. Henrique pedindo que se encontrassem no andar executivo. Quando chegou, ele a recebeu com um sorriso cordial. Está se adaptando bem? Perguntou ele, gesticulando para que ela se sentasse. Sim, Sr. Castilho, respondeu ela, tentando manter o profissionalismo. Ótimo, mas diga-me algo. Ele fez uma pausa, cruzando as mãos sobre a mesa. Você parece alguém com um passado interessante. Quem é Isabela Almeida fora da Velmont? A pergunta a pegou de surpresa, mas ela controlou a expressão. Apenas alguém que trabalha duro, como todos aqui, respondeu com um sorriso contido. Henrique a observou por um momento, como se tentasse ler além das palavras. Entendo, disse ele, sem pressioná-la mais. Continue assim.
Ao sair do escritório, Isabela sentiu o peso daquela interação. Sabia que Henrique estava começando a desconfiar que havia algo mais em sua presença na empresa. Naquela noite, em um evento da Velmont, os rumores sobre os dois atingiram um novo nível. Henrique conversava com outros executivos, mas seus olhos frequentemente buscavam Isabela no salão. Isso não passou despercebido. "Você viu como ele olha para ela?" cochichou um dos convidados. Quando Isabela percebeu que as atenções estavam em si, decidiu se afastar. Henrique a encontrou no terraço, de costas para ele, observando a cidade. "Parece que você fugiu da festa", disse ele, aproximando-se. "Às vezes, o silêncio é mais acolhedor", respondeu ela, sem se virar. "Espero que os boatos não estejam incomodando você", comentou ele com um tom genuíno. Isabela finalmente o encarou. "Não me incomodam, mas distraem", disse ela, direta. Henrique sorriu, como se apreciasse a sinceridade. "Talvez eu devesse parar de dar motivos para esses boatos", sugeriu ele, mas sua expressão dizia o contrário. Isabela balançou a cabeça, dando um leve sorriso antes de voltar para o salão. Henrique ficou para trás, mais confuso do que nunca. Henrique estava em seu escritório, os olhos fixos na vista panorâmica da cidade. A Velmont Group era a imagem de sua disciplina e controle, mas, ultimamente, algo fugia de suas mãos. A intrigante presença de Isabela Almeida. Ele sabia que havia algo mais por trás de sua postura determinada e comentários afiados. A suspeita começou a crescer desde que ele percebeu como ela evitava perguntas pessoais. Uma conversa com Carlos, um funcionário antigo e confiável, apenas aumentou seu desconforto. "Carlos, você sabe algo sobre a vida de Isabela antes de trabalhar aqui?" perguntou Henrique casualmente, enquanto revisavam um relatório. Carlos hesitou antes de responder. "Não muito, senhor Castilho. Mas ouvi dizer que o pai dela, Ricardo Almeida, trabalhou para uma das subsidiárias da Velmont. Ele foi demitido há alguns anos, em circunstâncias complicadas." Carlos ajustou a gravata, claramente desconfortável. "Não sei os detalhes, mas lembro de ouvir que ele tentou denunciar algo que achava errado." Henrique sentiu uma pontada de culpa. Não era incomum que problemas menores nas subsidiárias não chegassem à diretoria principal. Mas, se fosse verdade, aquilo não era apenas um problema menor. Era algo que poderia manchar sua empresa e sua consciência. Ele sabia que precisava ouvir a verdade diretamente de Isabela. No final do expediente, pediu que ela fosse ao seu escritório. "Senhor Castilho?" perguntou Isabela ao entrar, sua expressão neutra. Henrique levantou-se de sua cadeira, cruzando os braços. Havia uma tensão no ar. "Isabela, preciso que me conte algo. Sobre o seu pai", disse ele diretamente. Por um instante, o rosto dela endureceu. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não esperava tão cedo. "O que quer saber?" perguntou ela, sua voz calma, mas carregada de precaução. "Quero saber o que realmente aconteceu. O nome dele é Ricardo Almeida, certo? Trabalhou para a Velmont?" Henrique pressionou. Isabela respirou fundo antes de responder. Decidiu que era hora de expor a verdade. "Meu pai, Ricardo Almeida, dedicou 15 anos à Velmont. Ele era leal, diligente, sempre fez o trabalho corretamente, mas quando descobriu práticas antiéticas em uma das subsidiárias, tentou denunciá-las. O que ele ganhou em troca? Foi demitido e humilhado. Isso destruiu nossa família", disse ela, sua voz começando a falhar. "Eu vi meu pai perder tudo, a dignidade, o respeito, até mesmo a saúde." Henrique ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. A culpa o atingiu como uma onda. Ele nunca tinha ouvido falar de Ricardo Almeida, mas isso não diminuía o impacto do que ela dizia. "E você veio aqui para quê? Vingança?" perguntou ele cauteloso. "Não", Isabela respondeu com firmeza.
Eu vim aqui para encontrar justiça. Para entender como uma empresa que se orgulha de sua reputação pode ter permitido algo assim. Henrique respirou fundo, apoiando-se na borda da mesa. Por que não disse nada antes? Perguntou ele, o tom mais baixo. Porque eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava saber se você era diferente, se era o tipo de líder que se importa ou apenas mais um que fecha os olhos para o que acontece ao seu redor. Isabela respondeu, encarando-o. O silêncio entre eles era palpável. Henrique sentia-se dividido entre proteger a reputação de sua empresa e enfrentar os erros que, mesmo não sendo diretamente seus, recaíam sobre ele. Eu preciso de tempo para processar isso, disse ele finalmente. Só não demore demais. A verdade não espera. Isabela respondeu antes de sair, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos. Mais tarde, enquanto encarava as luzes da cidade, Henrique sabia que não poderia ignorar o que ela dissera. O controle que ele sempre prezou parecia estar escorregando por entre seus dedos. Mas no fundo, ele já sabia qual decisão precisaria tomar. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma clareza que não sentia há anos. Não havia mais espaço para dúvidas. Se a Velmont Group realmente havia prejudicado Ricardo Almeida, ele precisava consertar isso. Não apenas por Isabela, mas pela integridade que sempre defendeu como líder. Ele sabia que essa decisão teria consequências, mas era um risco que estava disposto a correr. No início do expediente, convocou uma reunião extraordinária com a diretoria. Quando todos estavam reunidos na sala de reuniões, Henrique começou. Senhores, temos um problema que precisa ser tratado imediatamente. Sua voz estava firme, mas seus olhos demonstravam seriedade. Descobri recentemente que um de nossos ex-funcionários, Ricardo Almeida, foi demitido de forma injusta após tentar denunciar práticas antiéticas em uma de nossas subsidiárias. A sala mergulhou em silêncio. Os diretores trocaram olhares desconfortáveis. Henrique, essas situações são delicadas. Muitas vezes há fatores que não conhecemos. Começou um dos diretores, mas Henrique o interrompeu. Fatores ou desculpas? Rebateu, olhando diretamente para o homem. Estamos falando de uma pessoa que dedicou anos à Velmont e que foi traída por nossa incapacidade de agir corretamente. Isso não é negociável. Outro diretor tentou intervir. Mas expor isso pode prejudicar nossa imagem, sem mencionar os riscos financeiros. Henrique bateu a mão na mesa, cortando qualquer tentativa de resistência. Nossa imagem não vale nada se for construída sobre mentiras. Ele pausou por um momento, deixando o peso de suas palavras preencher o silêncio. Vamos investigar o caso a fundo. E se Ricardo Almeida foi realmente prejudicado, tomaremos medidas para corrigir isso. A verdade virá à tona, com ou sem a cooperação de vocês. Após a reunião, Henrique encontrou Isabela no corredor. Ela parecia apreensiva, mas determinada. Você falou com eles, não foi? Perguntou ela, seu olhar buscando alguma resposta no rosto dele. Falei. E vamos investigar o caso do seu pai. Henrique respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Vou garantir que ele tenha a justiça que merece. Isso não será fácil, Isabela disse, sua voz baixa. Nada que valha a pena é fácil, respondeu ele. Mas não vou me esconder atrás de desculpas ou medo. Não mais. Os dias seguintes foram marcados por reuniões intensas, confrontos com membros resistentes da diretoria e um esforço conjunto para levantar os detalhes do caso de Ricardo Almeida. Finalmente, os resultados chegaram. A subsidiária havia manipulado informações para encobrir falhas, e Ricardo foi usado como bode expiatório. Henrique convocou uma coletiva de imprensa onde admitiu os erros da Velmont Group e anunciou um fundo de compensação para trabalhadores prejudicados em situações semelhantes. Isabela assistiu à transmissão de casa,
sentindo um misto de alívio e admiração. Naquela noite, Henrique foi até ela. Eles estavam no terraço de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade. Eu cumpri minha parte, Isabela, mas preciso saber. E nós? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Isabela sorriu levemente, mas havia seriedade em sua expressão. Você provou que é diferente, Henrique, que pode ser o líder que eu esperava encontrar. Mas isso não é apenas sobre nós. É sobre continuar lutando pelo que é certo. Henrique assentiu, compreendendo o que ela queria dizer. Então vamos fazer isso juntos, não apenas pela Velmont, mas pelo futuro que queremos construir. Juntos, Isabela repetiu, apertando a mão dele. Enquanto a cidade brilhava ao fundo, Henrique e Isabela sabiam que estavam apenas começando. A justiça que buscaram não era o fim, mas o começo de algo maior, um futuro baseado em verdade, coragem e igualdade.